Bom dia, irmão, a paz do Senhor. Muito obrigado. Vamos ficar de pé. Marcos, capítulo 4, versículo 34, mas a leitura depois vocês podem ler de 26 a 34. Marcos 4, 34, sem parábola, nada falava a ele, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Pai, graças te damos por este momento em particular, em nome de Jesus, amém. Bem, então, o que nós queremos comunicar aos irmãos hoje é como você observar uma parábola. Que Jesus, ele proclamava em parábola e depois ele explicava em particular. Não é? Significa que ele fazia o que muitas igrejas fazem.
Você proclama a palavra, mas você reserva o espaço, tempo em particular para fazer discípulo. Jesus não fazia discípulo na proclamação. Ele fazia só em particular. Não é interessante, né? Então, a parábola ela tem algumas coisas que devem ser observadas, porque é uma linha de raciocínio com pontos equidistantes. Equidistante porque mantém a distância, cada ponto mantém distâncias iguais em relação ao foco. Existe um foco na parábola, uma linha, e existem vários pontos equidistantes. Não são pontos muito distantes, equidistantes. Todos mantêm uma distância igual em relação ao assunto principal. Então, dizia antigamente, por exemplo, não se deve escolher o governador por sorteio, dizia lá no tempo dos pré-socráticos. Assim como não se escolhe por sorteio atletas para uma competição. Não é? Ninguém vai fazer para a Olimpíada se faz sorteio, cara ou coroa. Se der coroa, vai ver se dá cara. Não, não é assim. É diferente, não é? Então, é só um tipo de parábolas. Não se sorteia pastor para tomar conta de uma igreja. Não é? Mas, pelo contrário, ele se prepara, instrui, se dedica. Não é assim? São parábolas também. A nossa vida é uma parábola. Todo dia você vive uma parábola. Você vive uma comparação de coisas da vida. Né? E em Marcos, então, Jesus deixa claro que as pessoas de fora, quem eram as pessoas de fora? As pessoas de fora, público em geral. Billy Graham pregou muito para as pessoas de fora, estádios lotados. Aqui no campo do comercial, teve grandes eventos de proclamação. Posteriormente, a gente ia em busca das pessoas para conversar com elas. Era a segunda parte que Jesus aqui mostrou que deve ser feita. Ele fez isso, né? Ele fez a primeira parte, que era a proclamação. E depois ele chamava, em particular, para explicar. Então, a primeira coisa é mostrando, como diz em capítulo 12 do Marcos 12, 1, já fala que, em parábola, ele falava ao público. Isso era porque era difícil você querer ensinar para o público as coisas do reino de Deus. Tinha que ser por proclamação. E havia uma profecia, que Jesus depois disse, que eles ouvem, mas não entendem. Quer dizer, se Jesus não ia fazer isso, mas se ele tentasse fazer discípulo na proclamação, ia dar problema. Ele mesmo disse, não se joga pérolas a porcos. Eles iam fazer confusão. Já faziam nas parábolas, mas Jesus falava parábola para que eles fossem suportando e abrindo a mente. Isso é a primeira coisa que nós temos que ver, não é? Essa narração em forma de comparação. Quer dizer, isso mostra que Jesus tinha uma didática. Ele tinha um método de explicar. Era didática. Como fazem os professores, né? Nós tivemos uma mensagem aqui, eu estava olhando a Vitória, uma mensagem muito bem elaborada sobre dízimo e oferta. Fazia tempo que eu não vi uma coisa assim tão bem trabalhada, bem feita. Né? Muito bem feita. Que é uma coisa pedagógica. Quer dizer, Jesus usava pedagogia, que era um método de ensino. Depois, a segunda coisa que nós temos que levar em consideração para podermos, quando lermos uma parábola, não se perder nos pontos. Há foco e pontos. Aqui eu estou baseando praticamente na parábola da semente. Lá do Marcos 4, 26, começa a dizer isso. A parábola da semente. Quer dizer, Jesus estava ali tomando uma atitude geralmente de mestre, de professor, um pedagogo.
Ele era terapeuta e pedagogo. Agora aqui ele está sendo um pedagogo, né? Um mestre do ensino. Por isso que o pessoal falava Rabone, que era mestre. Era um dos títulos mais importantes no judaísmo, era o de mestre. Até hoje, os judeus mestres eles são muito importantes, não é? São muito importantes. O mestre do judaísmo. Então, a segunda coisa que diz é que a sós com os talmidim. É interessante, né? Porque Jesus pregava ao público e os discípulos estavam ali, do lado, ouvindo a proclamação. E às vezes os discípulos ouviam a proclamação e falavam, mas não entendemos nada. E ainda falavam, mestre, e aí? O que significa isso? Né? Porque a proclamação, ela não esmiuça o assunto. E Jesus, muito menos, você pega a palavra da semente, não há um detalhamento, há um esboço geral, como um livro. Eu fui na Feira do Livro, esse ano não está muito fraquinha, mas eu fui lá na Feira do Livro, encontrei uma escritora, né? Zotti, parece, Zeotti. E ela, eu estava lendo sobre a formiga, e ela falou, pode sentar ali e ler. Eu falei, tá bom. Aí eu sentei e li sobre a formiga carregando uma pétala. E depois ela, num determinado trecho do texto, ela diz que ela tinha uma atitude bonapartista. Eu falei, interessante. Depois eu acabei de ler e falei, o que é que você quer dizer com atitude bonapartista? Isso eu fui, em particular, falar com ela. Porque, para ela, e está muito bem colocado, a atitude bonapartista é que a formiga tão pequenininha carregava uma folha 10 vezes, 10 ou 20 vezes maior do que ela. E Napoleão, pequenininho, fez também grandes coisas, quer dizer, grandes desastres, Napoleão também. Quer dizer, matou muita gente e virou herói. Não tem muita coisa para admirar nessa questão de Napoleão, não. Então, eu falei, está vendo? É muito interessante o que você escreveu, mas você tinha que pôr um asterístico para explicar qual era a atitude bonapartista da formiga, senão ninguém vai saber. Assim são, às vezes, as parábolas, né? Porque ali parece ser uma parábola da formiga que ela estava contando, né? A parábola da formiga. Porque eu disse, verdade, vai ter com a formiga ou o preguiçoso. É um ensino. Aí eu estava falando com a Lana, que estava fazendo devocional, e quando chegou na história da formiga, a gente se lembra que a formiga, às vezes, pega uma folha, uma pétala de rosa maior do que ela, e sai, de repente ela começa a rodear, né? E, ao invés de ir para frente, ela volta. Eu falei, você não tem coisa que você tem que ter critério, porque a formiga, às vezes, faz umas coisas irracionais. Ela roda, vai para cá, vai para lá, cai com aquela pétala, depois joga para lá, segue sem nada. São coisas que tem que ser observado, não tem que ser... Você não diz, olha a formiga, fazer tudo que a formiga faz. Não é? Aí ela... É claro que eu aproveitei e dei uma mensagem do Evangelho para ela. Aí ela deve ter falado, gostou do livro, mas é isso, né? Quer ver se é uma forma de evangelizar. Então, perceba que Jesus, ele foi a sós com os talmidim. Quando fica só, você viu o hino que cantou? Sozinho com Jesus? Você viu o hino que cantou? Maria escolheu boa parte? Tem o mesmo sentido de ensino. Maria fez a mesma coisa. Ali, Jesus, ela se reuniu em particular, apesar das pessoas que estavam ali na sala. Quer dizer, em particular, ela ficou conversando com Jesus. O hino diz, em particular, você faz alguma coisa. Até mesmo uma leitura devocional, você faz em particular. Então, a sós, como é que você lê? Quando você está a só com Yeshua, Jesus, eu estava lendo a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica. Então, Yeshua falava em parábolas. Ele falava em comparação. E a sós com seus discípulos, ele explicava tudo. Você percebe que
Jesus, perceba você, porque Jesus percebia que era necessário fazer um estudo da proclamação. Às vezes, houve tempo em que as pessoas ouviam uma mensagem e anotava. Como eu estou fazendo aqui? Anotava. Quando chegava em casa, fazia uma reflexão sobre a mensagem. Isso é bom, isso é importante. Na igreja primitiva, depois que as pessoas às vezes falavam na reunião, alguém pedia a palavra e dava uma opinião. Sabia? Hoje, é claro, ninguém faz isso. Às vezes eu faço isso, mas perdeu essa tradição. Então, Jesus a sós. Quando você lê um livro, medita, então a mente, ela concentra e expande. Numa proclamação, ela segue o foco da mensagem, da parábola, o foco, a direção e os pontos. Então, Jesus, quando ele se reunia em particular, ele trazia uma concentração das ideias, em particular. Veja a importância. Jesus fez ali um núcleo de discipulado. Olha que coisa, né? Fez um núcleo. Isso acontece, de forma ordinária em nossas vidas. Agora o Alex está ali, ele chegou e falou, eu vou fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa faz uma pergunta sem muita importância, mas ele fala, não é muito importante a pergunta que ele fez. Né? Como é que é a pessoa, o corpo glorificado? Que estavam discutindo com ele. Quer dizer, ele perguntou-se em particular. Essa reunião em particular, as pessoas resolvem muito assunto teológico importante para a vida particular dele também. É verdade. Então, eu falei para ele, ele falou assim, ele concluiu muito bem. Não é um upgrade, quer dizer, não é uma melhora, é tudo novo. Quer dizer, quando há o novo corpo, não é um upgrade do velho corpo. Eu disse para ele, não é um Fusca reformado, não é um upgrade, é upgrade, né? Um salto gradual para cima. Mas é tudo novo. Não se escova mais os dentes. O novo corpo glorificado. Então, a sós tem esse sentido. Pois Jesus, ele destacava exatamente o foco. Qual era o foco das parábolas? A da semente é o reino de Deus. Do filho pródigo, você vê que é o arrependimento, a volta, que se conclui depois, faz parte do reino de Deus. Então, o foco é o reino de Deus. Uma parábola tem um foco, tem uma diretriz, tem pontos equidistantes. E os pontos? Os pontos. O homem que lança a semente. Nota como é então, que Jesus elaborava o ensino, né? A proclamação. Depois vinha o ensino. Então, um dos pontos era um homem que lança a semente. Você nota o homem e a semente. É um ponto da parábola. Às vezes você vê muitas ilustrações de uma pessoa, do semeador. Eu gosto muito daquela pintura do semeador. Ele vai com o cestinho, né? E joga a semente, né? Quer dizer, ele não joga a semente assim, né? É como dar um folheto. A Lana deu um folheto essa semana, e até eu pensei, né? Agora que eu lembrei, era para você dar esse testemunho aí. Mas eu vou dar no seu lugar. Né? É um folheto, é uma coisa simples. Eu não sei qual que ela deu. A Michele estava junto, não sei quem mais estava junto, a Dani. Porque eu faço muito isso, claro, eu pego a bolsa dela, eu jogo lá, falo, isso aqui é seu. É a missão. Ela sabe fazer. E ela deu um folheto no caixa de uma empresa. E foi embora, saiu. Quando ela estava na porta da loja saindo, a moça veio correndo, chorando, e abraçou ela. Você vê o que faz, o poder da palavra? Eu não sei quais são os detalhes que ela falou, mas imagina, né? De gratidão, as pessoas... Porque a palavra, a semente, tem o poder.
Muita gente, não sei quantas pessoas acham que eu faço uma coisa inútil, que eu distribuí muito folheto. Se todas as pessoas que receberam folheto que eu distribuí viessem na igreja, eu não cabia aqui. Só de os príncipes aí que dormem na rua, os príncipes de Jesus que eles falam, eu lotava. Quantos casos eu tenho, às vezes, notado vários casos. Então, aqui o foco e os pontos. Um ponto é o homem. E quando Jesus faz a parábola, ele pede para você imaginar. Você não pode ler uma parábola sem usar a imaginação. Pessoas dizem, mas como eu imagino Jesus? Não, um homem ilustre. Talvez eles fazem uma figura de um tipo sírio, né? Um rosto judaico, sírio. Assim, a figura mais antiga de Jesus é aquela, um aspecto libanês, sírio, judaico, né? Aquele rosto assim, né? E tem esses homens aqui, esses evangelistas. Aí você imagina, Jesus está apelando para a sua imaginação, o poder da imaginação que cria as possibilidades, até mesmo de você imitar esse homem, de alguma forma você lançar a semente. Tem uma vizinha aqui que a Michelle lançou a semente, não sei se ela veio, ela disse que vinha, né? Mas ela, às vezes vem, às vezes não vem, mas ela vem terça-feira. Pessoas que recebeu a semente. Na verdade, ela já tinha talvez recebido, e ela veio aqui dizer que ela era uma pessoa que acreditava em Deus, né? Em Jesus. Desse ponto. Outros pontos, a semente, um outro ponto que Jesus colocou para você imaginar, era aquela germina. Então, esses são os pontos mais difíceis de você imaginar. Então, Jesus está dizendo que essa semente germina. Quer dizer, Jesus colocou um ponto equidistante do homem, são tudo perto. Não é uma coisa para hoje, outra para aqui 10 mil anos, da manhã, depois. Está tudo ali, num contexto. Jesus está dizendo que a semente germina. Por isso que a vez germina de uma forma que você percebe. Quando a moça correu para dizer para a Lana, muito obrigado por essa mensagem, chorando que precisava de Deus e de tal, etc. e tal. Germinou. Aí você diz assim, bom, e a próxima fase? Você não sabe, mas você crê. Outro ponto interessante, que são pontos equidistantes, é um ponto oculto. Porque tem coisa que você vê e tem coisa que você não vê. Mas são pontos que pertencem à parábola, que pertencem àquela comparação dada por Jesus. Falou, o que é semelhante ao reino de Deus? Jesus está dizendo, não é? Então ele diz um ponto, a semente, outro ponto, o homem. A germinação é um ponto bem oculto, não é? E um ponto oculto que segue a germinação, que Jesus diz, é que a pessoa não sabe como. Quer dizer, são o segredo que Jesus estava mostrando ali. Então ele diz, ele não sabe como, ele não percebe, ele não consegue ficar atento ao crescimento, não consegue contemplar a germinação, não consegue ver. O delegado trabalha com semente, não é? Parece de coisa de agricultura. Você viu? Já viu alguma germinação? Às vezes tem laboratório que põe um microscópio, fica ali olhando para ver. Mas Jesus está falando das coisas, das contingências naturais da vida. Você não vê a semente germinar. E tampouco você vê ela crescer. Só um ponto oculto. Então, você tem o foco é o reino de Deus. Na parábola, existe um foco, uma linha diretriz, o foco, e os pontos de referência, equidistantes. E tem pontos que são absolutamente ocultos, você não vê. Mas porque você não vê, não significa que não existe. Jesus está dizendo que você não vê, então você já sabe que você não vê. E não vê mesmo. E também não, digamos, se Jesus falou que você não vê,
Acabou o assunto, eu nem me preocupo. Você só tem que crer. Se Jesus diz assim, olha, o crescimento da germinação, você não sabe como. Você não diz, mas eu quero saber. Não, você não tem que saber. Se ele disse que você não sabe, encerrou o assunto. Está bom para mim. O que importa é que a semente vai brotar. Aí Jesus disse, está vendo? Brotou. Como? Não sei. Porque são segredos do reino de Deus. Eles estão ocultos, mas você sabe que é um segredo. Não foi revelado nem para você, nem para ninguém. Nem Calvino, nem Lutero, nem João Wesley, ninguém. Nem Pedro, nem Paulo, nem João. Jesus falou que só ele sabe. Mas é um fato. Esse é um ponto oculto na parábola. Não se percebe. Mas se você crê, ele sucede. Porque você crê que a semente germina, é uma coisa assim, não tão fácil. É tão difícil que raramente você dá um folheto acreditando que a pessoa... isso não vai adiantar nada. Geralmente você pensa assim, né? Mas eu não. Uma vez eu encontro folheto jogado na rua. Eu não jogo. Não dou a semente assim, joga aí. Não. Só quando tem uma conversa. Se eu acho um folheto, eu pego, limpo ele e guardo. Vou lá para alguém, não deixo, nem piso. Então, essa semente, ela vai germinar. Você diz assim, mas eu já convidei tanta gente. Eu duvido que você convidou mais do que eu, porque se você está decepcionado, eu seria o rei da decepção. O rei da decepção, a pessoa mais decepcionada com Deus nessa coisa, seria eu, né? Porque às vezes eu penso, mas olha só, Senhor, a gente faz tanto, mas não acontece nada. Mas depois, às vezes você pensa assim, o inimigo traz essas tentações, né? Porque faria de você uma pessoa inútil. Se você se decepciona com Deus porque você não vê o crescimento, né, germinar a semente, e você começa, e você termina virando um servo inútil. Aí acabou. Então o negócio é, você precisa, então Jesus estava dizendo, então quer dizer, olha, em particular, se resolve esses assuntos. Então, Jesus, depois da mensagem, e diz o texto, que explicava tudo. Significa que havia muitos detalhes nas parábolas que os discípulos ficavam, digamos assim, entre aspas, invocados, né? Assim, que é isso? Um para o outro. O que ele final diz? O que é isso? Filho do homem? O que significa? Como assim essa semente? E um perguntava para o outro. Aí eles se sentavam, porque aí seria o terceiro aspecto desse assunto sobre parábola, que é os discípulos, e ele diz que eram seus discípulos, porque eles seguiam Jesus. Quando ia no templo, e etc., para lá, para cá, e também quando iam para a casa de Jesus. Qual era a casa de Jesus? Parece que Jesus seguiu, quer dizer, um seguiu o outro, mas primeiro Jesus. Por quê? João Wesley disse, o mundo é minha paróquia, o mundo é minha casa. De certa forma, ele via o que Jesus fez, porque Jesus fez do mundo a paróquia dele. A casa de Jesus era o jardim do Getsemane, era às vezes a casa de Pedro, era um lugar lá deserto que tivesse umas pedras para sentar, mas eles, seus discípulos, então, eles se sentavam, geralmente eram em roda, ou em volta de uma mesa, sentavam ali, às vezes no chão, tal, etc., para ouvir e conversar sobre o assunto do reino de Deus. Isso é o quê? Isso é fazer discípulo. Era aí que Jesus estava fazendo discípulo. Porque da multidão, pouquíssimas pessoas depois reagiram. Nicodemos, o Zaqueu, um, outro assim, né?
Mas Zaqueu foi no particular. Na hora do jantar, na hora do café, você vai tomar um café com alguém, você senta, conversa, não é assim? É o particular. É esse momento em que você discute os pontos do estudo, os pontos equidistantes das parábolas da vida, da Bíblia, etc. Parábola do Jotão, tem lá parábola no Antigo Testamento, parábola do Jotão, daquele pessoal. Então, esses talmidim dele, eles iam ao templo, depois para casa, e para poder aprender em secreto. Quer dizer, as parábolas de Jesus tinham ponto da parábola, diretriz, o foco e o segredo da parábola. O segredo da parábola era dado em secreto. Ninguém cresce espiritualmente ouvindo o culto. Nunca aconteceu. 1%, talvez, pode ser que alguém fique, adquira espertais só de ouvindo mensagem, mas é raríssimo. Eu não podia dizer que eu não conheço ninguém, nunca vi falar assim especialmente. Então, geralmente, se faz necessário a reunião particular. Foi isso que Jesus fez. Em particular, também sim, é uma palavra que diz pessoalmente, é a própria palavra dizendo pessoal. Era ele e os discípulos. Não ia a multidão lá, digamos, a multidão não entrava. E é verdade, se você estiver fazendo um discipulado, não está a porta aberta depois que começa, está 2 meses de estudo, um ou outro vai, mas vai chegar, vai ficar lá meio fora do... Não é um lugar como um lugar da proclamação, que vem, depois volta, depois vem e tal, fica aquela coisa intermitente, né? Então, o estudo, ele é bem particular. É ali, toda semana. Jesus fazia, digamos, talvez quase que diariamente, alguma reunião particular, com os talmidim. Fazia um círculo, sentavam-se e perguntava: quem é o homem da parábola? Semente? Mas que semente? Porque eles sabiam que uma semente era uma coisa da agricultura. Jesus usava muito a questão da coisa agrícola, porque o hebreu era um povo da agricultura. E explicava-lhe tudo. 4 ponto é que explicava-lhes tudo. Por quê? Era em particular. Porque havia os que aceitavam, que acolhiam a mensagem, e havia aqueles que se afastavam. Como é que você vai fazer discípulo daqueles que se afastam? É impossível. Não tem como você fazer. Você só faz daqueles que acolhem, que senta-se para conversar. Porque quando a pessoa diz, vamos sentar para conversar, as reuniões de diretoria, etc. E também, nesse particular dos ensinos de Jesus, em particular, senta-se e conversa-se sobre o assunto. Se não faz isso, não aprende. Por que existem, então, as faculdades, as escolas, etc? Porque senta-se e conversa. Numa faculdade, além de você ouvir o professor, você senta em volta daquela equipe e se conversa, se prepara o trabalho para fazer a sua tese. Na faculdade de Direito, eu fiz a minha tese sobre o processo Código Penal, um professor que pediu. Então, só sentava os colegas, vamos discutir aqui a questão do Código Penal, e depois se elegia um porta-voz para dar o resumo para o professor. E, por acaso, eu tirei a nota máxima. Né? Eu falei para os colegas, teve um que até ficou tão nervoso, não sei se ele bebeu cerveja, ficou totalmente nervoso por causa disso. Eu falei, não, para sossegado, que você vai tirar a nota máxima. Na hora que o professor levantou, eu levantei para fazer a minha defesa, a minha tese, eu tinha lido o livro do professor. Claro, aí o professor achou o máximo, assim, claro. O Código Penal aplicado
uma coisa assim, né? Um tema lá. Aí eu peguei, fiz, e o professor, muito bem. Está vendo? Falei para você que era nota máxima. Sem ficar nervoso, nada. Porque você discutiu o estudo em particular. Se eu chego e levanto e vou falar, não vai dar certo. Tinha que sentar e conversar, estudar, refletir. Falar, agora vamos expor a ideia para o catedrático, o professor. É o Seixas Santos, parece que era o professor. Então, esse momento em que Jesus chamava para fazer a reflexão no núcleo de discipulado, por isso que eu tirei dele, né? Ele estava fazendo isso aqui, ó, núcleo de discipulado. Quando Jesus estava fazendo, era o momento que se chama da prudência, misma, do hebraico, para ensinar os jovens a ser prudente, guardar segredo. E você percebe que eles estudavam, em particular com os discípulos, a particularidade, os pontos equidistantes da parábola e o foco, e você não vê depois os discípulos saindo, falando, olha, aquilo que repetindo para o público em geral, o que aprendeu em segredo. Você percebe? Você não vê uma hipótese dos discípulos dizendo, o que Jesus falou lá na reunião secreta é o seguinte. Ninguém falava. E é impressionante que, é verdade, o discipulado tem essa natureza secreta. Às vezes eu falava para os jovens, nós vamos lá em Mococa, mas nós vamos como um agente secreto de Deus, não fala para ninguém, tudo escondido. E entrava nos lugares, distribuía folheto, aí quando pegava fogo, a gente ia no coreto da praça e fazia discussão teológica, que era em segredo. Ninguém sabia. Depois descobria, mas também não descobria detalhe, né? Então, os discípulos tinham essa mesma, que era ser reservado. O discipulado é uma coisa que forma pessoas na igreja reservada, que sabem guardar segredos, são segredos do reino. E é fato, irmão. Você vai evangelizar, quase derrubei o copo, você vai evangelizar, você vai dizendo assim, olha, eu vim aqui dizer para você que eu sou filho de Deus. Você fala? Eu vim dizer para você aqui, que eu já tenho um novo corpo, que a ressurreição está garantida. Você fala? Isso era segredo. Ninguém fala. Você fala o genérico. Creio em Jesus. Creio em Jesus. Creio em Jesus. E muito texto é assim, né? Os convites são assim, né? Porque o resto é segredo. Você vai revelando aos poucos. Você não revela tudo. Você tem que guardar segredo. Então, Jesus estava ali fazendo uma coisa, o mesmo reservado, explicava tudo. Esse explicava, é interessante que esse verbo explicar é uma profunda renovação. Quando Jesus levava em particular, ele sentava e começava um processo de lavagem espiritual pela palavra. Era um processo de aprofundamento. Não era a mesma coisa da proclamação da parábola. Jesus falou, para eles é em parábola. E só em parábolas. Mas para os discípulos, ele explicava tudo em particular. Devia ser muito legal. Essa reunião eu não perderia de jeito nenhum. Até a proclamação podia ver de longe. Na hora que chegou a hora do particular, falou, estou dentro. Sentava lá em cima de uma pedra, no chão, de qualquer jeito. Então, eles tinham esse interesse. Billy Bright falava na Cruzada Internacional da Cruz por Cristo, que era o momento do estudo, do aprofundamento, desse que Tito fala, da lavagem espiritual pela palavra. Até Jesus disse, vocês estão purificados pela palavra. Lavava. Deixava as coisas claras. A renovação realizada conforme Tito fala no 3,5, né? 3,5 de Tito, que fala do Ruach HaKadosh,
a Kodesh, que era a lavagem espiritual. Quando Jesus, então, sentava com eles para começar a fazer o diálogo, ele começava a processar a mente das pessoas, as pessoas começavam a ajustar as mentes. Era a disciplina da mente. Aí você vê assuntos aí, né? Mindset, etc. Aí você fala, que título inteligente, né? Tudo sabe. Jesus fez tudo isso aí, irmão. Mindset, Jesus fez, era um mindset. Jesus trazia eles em particular, ia ajustar a mente deles, colocar o raciocínio numa lógica e conclusão. E quando eles saíam dali, eles estavam realmente caminhando para a maturidade, eles estavam ficando fortes. Eu acredito que os discípulos, quando estavam diante do povo, assim, se sentia mestre, né? Nós sabemos muita coisa que vocês não sabem, o que ele tem nos ensinado. Porque é evidente também que não dava para Jesus fazer isso com o público. Primeiro, porque eles não atentavam. Muitos deles eram gente que queria só arrumar encrenca, né? O que está dizendo aí, o filho de Abraão? Eles gostavam de briga, eram briguentos, então Jesus ia perder tempo com um povo desse. Ele falava, porque está ali, ninguém vai se dizer que é inocente. E depois, quem quisesse, teria que estudar. Mas ele disse aos seus discípulos, que eram os seus seguidores. Quem ouvia as parábolas nem sempre era seguidor. Mas quem era seguidor se sentava na roda. Essa questão de sentar em roda é uma tradição judaica. Por isso que existia também a roda dos escarnecedores. Porque era uma tradição fazer a roda. O que não está correto é roda para escarnecer. Mas a roda para estudo, isso aí é antigo. Então Jesus fazia aquela roda judaica para fazer a reflexão sobre o texto. Eu imagino quantas perguntas que eles não faziam, né? Fazia muitas perguntas. Então, Tito via esse sistema de estudo. E esse tipo de estudo, como fazia o judaísmo, tinha uma banheira de purificação, Mikveh. Quer dizer, lá em Pernambuco tem. Lá na casa da Branca Dias, que é a mãe do Nordeste judaico. O Nordeste, 97% do DNA é judaico. Metade da população do Recife, na época do Nassau, que votava, eram judeus. Então, a maioria lá tem sangue judaico. Então, lá tem essa banheira, que é um fluxo de água usado no judaísmo para a purificação. O que Jesus estava fazendo? Um Mikveh na mente. Era um mergulhar da mente nos assuntos mais detalhados do reino, das palavras que ele disse, das palavras supostamente difíceis de fazer uma dedução imediata. Então Jesus trazia e falou, olha, a semente é isso, explicava os detalhes, etc., para eles. Esse é o terceiro ponto, não, quarto ponto. E depois, é isso mesmo, os judeus expunham pelo Midrash, que era uma interpretação alegórica. Então, Jesus fazia primeiro esse Midrash, era uma proclamação alegórica. Depois, fazia o que chama de Lehasbi, que era afiar o entendimento, afiar, como afiar uma espada, mesma coisa, que era esse termo. Esse é um método necessário para poder a pessoa desenvolver a disciplina mental. Sem esse particular de Jesus, você não cresce. Por isso que o devocional, por exemplo, ele tem esse aspecto de particular. É só você. Então você vai refletir ali para poder você chegar a alguma conclusão, a alguma coisa interessante para você mesmo. Então, para terminar, eu não gosto muito desse tempo para terminar, não. Hoje eu vou usar, porque eu também uso pouco, então posso falar.
quando eu estive lá no Uruguai, no Uruguaiana, então eu sempre usei esse método de segredo e particular. Sempre fizemos isso. O próprio grupo da Fundação da Metodista Renovada, eu dizia assim, não convida ninguém, não fala para ninguém, não dá nem endereço. Era tudo segredo, ele sabia esse segredo, ninguém falava para ninguém, nem onde era. Ninguém sabia onde era. E ninguém sabia o tema, não sabia nada. Era segredo. Era segredo. Jesus gostava de segredo, quer dizer, em particular. Você vê? Então, quando eu fui lá no Uruguaiana, tinha uns jovens que estavam renovando, aí nós fomos para eles falaram, vamos fazer um retiro. Eu falei, vamos. Você lembra? Lembra, né? Aí eles falaram, vamos fazer uma cabana. Eu fiquei olhando os gaúchos, né? Santa Maria. Aí eles falaram, nós vamos fazer o encontro aqui. Eu falei, aonde? Tudo não tinha nada. Nada, mas nem uma cabana não tinha. Eu falei, aqui? Tudo bem. Pegaram mato, isso, o quê? Já fizeram uma tenda, os gaúchinhos lá. Os rapazes, as moças e tal. Aí nós fizemos tudo. Olha, ali estava em segredo, só nós. Falei, nós vamos entrar no Santo dos Santos. E eles tiveram essa experiência, em segredo. Saíram todos renovados e viraram missionários para aquelas bandas lá do Santa Maria, né? Então chegava um momento, falou só de oração, porque você tem a noite toda para fazer esse tipo de estudo. Chegava lá e falou, agora nós vamos entrar no Santo dos Santos. E entrava mesmo. Em segredo, quem estava vendo? Mas nem os pais sabiam. Nossos discípulos, primeiro, nem os pais sabiam. Aí os pais ficaram meio assim comigo, né? Falar que eu ia... Não só os pais, teve um conselho de pastores. Eu fui denunciado no conselho de pastores porque eu ia levar o jovem ao suicídio. Eu era Jim Johnny brasileiro, que levou lá no... o Jim Johnny, que levou os discípulos dele tudo ao suicídio, né? E eles falaram, me denunciaram no conselho de pastores. Um dia que eu fui lá, o reverendo Wilson, da Presbiteriana, chegou lá fora, falou, não entra não, tem uma denúncia contra você. Eu falei, do quê? Estou te dizendo que você é Jim Jones, mas o reverendo Wilson falou, deixa eles comigo. O reverendo Wilson era o melhor orador evangélico da cidade. O reverendo Wilson, não sei quem lembra dele, era o mais inteligente, expertise em assunto de teologia. Quando ele dava um estudo, era um presbiteriano aqui da Igreja Central Presbiteriana. Falou, deixa ele comigo. Falei, tá bom, tudo bem, fica por conta do senhor aí. Porque ele falou, que isso? Lavagem cerebral? Em universitário? Tinha pessoas que faziam parte do grupo, tudo da universidade, NAEP, USP. Como é que eu ia fazer lavagem cerebral? Mas era um estudo secreto. Estudo que deixava eles inquebrantáveis. Ninguém tinha condição de debater com esses jovens e convencê-los do contrário. Ninguém, nunca teve, até hoje. Estão firmes. Então, assim, Jesus fez com seus discípulos. Em particular, explicava tudo, só no discipulado. Vamos ficar de pé. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós confessamos pecados que temos cometido contra Ti e nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida, para a honra e glória do Teu nome. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, de 1 a 2. Amém. Pai, graças te damos por este momento da Santa Ceia. E o pão da Santa Comunhão nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor, abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário para perdão do nosso pecado, comamos, sejamos agradecidos. E o vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Bebamos, sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela Eucaristia, deste momento de comunhão, do anúncio da segunda vinda e da tua presença real neste momento, no pão e no vinho, que somos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Que som bonito, né? Esse canta bem, né? Não é bonito? Bonito. A Deus supremo benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, os céus e terra o seu louvor. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém.